Bom dia, gente. Iniciando o segundo vídeo a respeito da questão da escravidão no sertão e ainda continuando com os dois parâmetros. Primeiro a gente explica como é a sociedade de uma maneira geral e aí a gente parte para aspectos específicos da escravidão, como já tínhamos feito no vídeo anterior. E aí, uma das condições principais, ou a característica principal dessa região do sertão da Bahia, vai ser a região de Caatinga. Então, a gente entende que essa sociedade ela está adaptada a um bioma ou a características geográficas que permitem atividades econômicas e a sociedade se organiza em torno disso. A sociedade vai se organizar dessa maneira, tentando adaptar uma atividade econômica que era necessária para a manutenção da colônia depois do Império e vai continuar até o período republicano, mas que é o que pode produzir, é o que dá para produzir lá, e dentro dessas condições vai dar características muito prósperas ao que se tem naquele momento. Então, só fazendo um pequeno resumo, aqui nessa figura vocês conseguem ver mais ou menos como era de maneira geral a Caatinga. E essa daqui, essa imagem vai mostrar espaços transitórios. Então vocês podem ver que mais abaixo é uma caatinga mais rasteira e a parte de trás é uma caatinga mais arbórea. Nisso aí são formados campos de altitude, os famosos tabuleiros da Chapada, onde essa região vai ser formada. E essa sociedade baseada nesse tipo de bioma, ela permite uma pecuária extensiva, com pastos longos, sem uma necessidade muito grande de cercas, de cercamentos entre as propriedades, porque o gado ele invade as caatingas e ficava muito difícil determinar um limite para o gado. Os limites das propriedades, no primeiro momento, era determinada por uma distância entre uma légua e meia entre uma légua e outra dos lugares, ao tempo em que as propriedades vão aumentando e, claro, o espaço vai diminuindo, vão começando a determinar limites territoriais para isso, mas eram limites naturais que já tinham, uma árvore, uma pedra, um rio, um morro, alguma coisa que vai determinar até onde vai a propriedade e onde chega a outra. Mas isso vai acontecendo ao longo do período colonial. Ou ao longo da colonização, quando chega na parte do Império, vai ter que se organizar tudo isso com a Lei de Terras de 1855, se não me falha a memória. Então, toda essa produção e todo esse momento vai ser organizado de maneira que a gente tenha uma sociedade produzindo efetivamente. Nesse lugar trabalham livres e escravos, o que também já dá uma hierarquização da própria sociedade. Então, hierarquicamente, essa sociedade ela está organizada de duas maneiras. A primeira delas é pela condição. Então, nós temos, em primeiro lugar, os livres, em segundo, os escravos, livres, os libertos, os escravos, e entre os escravos você já tem os crioulos, que são os escravos nascidos no Brasil, e os africanos, que são os escravos que vêm de África, e dentro dessa estrutura. Mas existe também uma estrutura social que vem, que vai determinar por proprietários, agregados, os trabalhadores assalariados e os vadios, aqueles que não têm ocupação. Essas duas maneiras, essas duas formas de se organizar, essas duas hierarquizações da sociedade, elas vão dar toda a tônica de como vai acontecer essa sociedade, como essa sociedade sertaneja ela se move, ela se organiza, ela vai. Então, voltando a essa questão da imagem aqui. Algumas características são próprias desse lugar. Então, são regiões onde o índice de pluviosidade, ainda que não seja tão baixo, mas ele não é regular. Ele acontece algumas vezes por ano e as secas elas são frequentes ao longo de anos ou de décadas. Então, existe um período seco do ano, existe um período que vão de 3 a 4 anos que acontece uma seca mais prolongada, existe um período de uma década onde vai acontecer um período mais prolongado, existe um período de mais ou menos 30 anos, 30 a 40 anos, onde também vão acontecer essas secas. A sociedade vai ter que se organizar pensando nesse tipo de coisa. E aí vem a maneira como as propriedades se organizam, de modo a que se tenha
de modo a que se tenha uma produção efetiva dentro dessa região. E aí as famílias livres e as famílias escravas também vão se reunir e se organizar mais ou menos da mesma maneira. A região que eu pesquisei, de todos os documentos da paróquia de Nossa Senhora da Graça de Morro de Chapéu, que era um espaço gigantesco, imenso, territorial, que englobava praticamente toda a Chapada Diamantina, basicamente todo o centro-norte da Bahia, a parte central da Bahia estava daquilo, e essa paróquia, por ser uma paróquia muito grande, ela dá também uma dimensão de como as pessoas se organizavam dentro disso. O que a gente pode ver pela documentação é que não existia muita diferença entre a organização das famílias mais ricas e das famílias mais pobres. Entenda-se famílias mais pobres aqui, a de agregados e livres e a de escravos. Esses agregados livres aqui, eles poderiam ser brancos, pobres que trabalham como agregados dentro da fazenda. Eles não são proprietários da fazenda, mas ele daquela parte de terras, mas eles trabalham por meia, que na verdade não é metade, principalmente na criação de gado. Famílias de libertos, que eram aqueles ex-escravos que trabalham também como agregados, escravos agregados, que não trabalham especificamente para o Senhor, mas também como uma espécie de rendeiros dentro daquele lugar, que vão se organizar para produzir animais dentro daquele terreno que a gente mostrou. Então, o que a gente percebe na documentação? Tirando a construção das casas, não se diferenciava muito a forma de viver das famílias mais ricas das famílias mais pobres. A dieta era basicamente a mesma, a construção das casas, a arquitetura das casas era basicamente a mesma, a diferença está nos materiais de construção. As famílias mais ricas, elas tinham uma construção baseada em tijolos e coberta de telhas, o que já significava um status maior. E as famílias mais pobres e muito mais pobres tinham casas construídas de taipa, barro, como se chama, de enchimento lá, e cobertas de palha. O mobiliário basicamente de madeira, e era uma região onde tinha muito pouca madeira que servisse para construção de móveis, então também tornava caro. E os utensílios de cozinha. Famílias mais ricas tinham mais ferro na cozinha e famílias mais pobres utilizavam barros, panelas de barro como panela. Então, basicamente, a diferença estava aí. A gente não encontra nos documentos, nos inventários e testamentos, uma quantidade muito grande de ouro, de prataria, como se tem de joias, como se tem no recôncavo. Então, o que basicamente diferencia é a quantidade de terras, mas essa quantidade de terras ela também tinha o seu valor medido pela quantidade de animais que se poderia colocar lá. Então, o que diferencia uma família pobre de uma família rica, basicamente, é a quantidade de gado. Quem é o proprietário dos animais, quem tem mais animais e quem não tem. Normalmente o proprietário, claro, vai ter mais animais, por isso que eles são famílias ricas. A estrutura familiar, ela segue mais ou menos uma hierarquia baseada no trabalho. E esse trabalho aqui, ele vai ser expresso também na forma como as casas vão ser organizadas. E aqui a gente vê um exemplo dessa questão. Aqui, a figura está um pouco pequena, mas dá para perceber que ao fundo você tem a casa de morada da família, com um alpendre, com um pequeno armazém que chamavam de despensa do lado. Ao lado da casa você tem o curral com um aprisco, um chiqueiro de bode e um chiqueiro de porcos, solto pelos animais, pela propriedade. Estão as galinhas, e a galinha ela tem dupla função, que era tanto de servir como alimento da carne e ovos, mas também para o controle de pragas, principalmente de carrapatos, e uma roça. Aqui, uma plantação. É outra questão que se tem aqui. Roça, para essa região, nem sempre é a parte plantada. A roça poderia ser essa pequena propriedade de agregados para cá. O que vai acontecer nesse momento aqui é que o pai da família, o vaqueiro, ele vai se organizar, ele vai trabalhar basicamente no trato com o gado. Toda a parte de administração familiar, ela vai ser feita pela mulher. Ou seja, eram tempos muito difíceis.
e exigia que se tivesse uma organização familiar muito sólida. E aqui a gente vai entender família por dois aspectos. Uma família nuclear, pai, mãe, filhos, e outros uma família extensa. E aí vem parentes consanguíneos e parentes não consanguíneos, porque em momentos de dificuldade eram esses parentes que vão organizar. E o apadrinhamento era uma forma que se tinha de se buscar trazer gente para a família. Então, esses parentes por afinidade eles vão se dar por casamentos, por apadrinhamento. Eram as duas formas principais. Normalmente o apadrinhamento era feito pelas famílias mais ricas, apadrinhando filhos de famílias mais pobres. Ah, os grandes proprietários apadrinhavam inúmeras crianças, mas nós temos quantidades também de libertos ex-escravos que estão apadrinhando filhos. Então eram pessoas que, mesmo que não fossem propriedades, eles tinham uma distinção no lugar e que dava até um certo título de nobreza para essas pessoas ao ser chamado de dona. O termo dom, que depois cai em desuso, não é tão utilizado, ele vai ter uma, segundo alguns, vai ter até uma certa atribuição do termo sir, que é senhor em inglês, e o ser, que depois vai virar seu para o sertão. Esse seu vai ser qualquer homem que tenha distinção na sociedade. Um homem respeitável. E aí não importa se ele era rico ou pobre, mas se ele tem uma posição de respeito na sociedade, normalmente o vaqueiro tinha para isso. E a dona, que vai ser o feminino do dom, que vai continuar. O dom não vai ser o lady. Mas essa dona é uma mulher que tem respeito, responsabilidade, que tem respeitabilidade dentro do contexto social. Então, a dona da casa, ela vai ter todo o domínio sobre essa propriedade aqui. Todo o espaço interno da propriedade ele era basicamente administrado pela mulher, embora o resultado do comércio não fosse, ou as compras, as trocas comerciais não fossem feito isso. E muito se dava para essa questão das mulheres. Aí a gente entra para a questão das famílias escravas. As famílias escravas elas também seguem essa mesma organização. E essa organização social baseada na escravidão, ela vai se dar também na forma como se vai escolher ou casar os filhos. Então, na época já se tinha a busca do bom partido. E o bom partido não necessariamente é ter dinheiro. O dote, aqui eu não encontro na documentação nenhum documento dizendo de dote para famílias mais pobres. Tem alguns para famílias ricas, mas para famílias pobres a gente não encontra. Mas aqui a possibilidade de trabalho. Então, o bom partido aqui é aquele homem que seja trabalhador, ainda que ele seja ex-escravo ou filho de escravos. Se for proprietário, ótimo, melhor ainda. E a boa mulher é a mulher calqueada, é a mulher que consegue administrar bem a família, porque as meninas já eram treinadas ou criadas para isso. Então, o menino ele é criado para o espaço externo, cuidado com gado, e no comércio com gado, e as meninas eram ensinadas ou criadas pela administração do lugar. Isso, para famílias pobres, representava uma ascensão muito grande quando eles conseguiam economizar e comprar um pequeno pedaço de terra. Não dava independência com relação ao grande proprietário, mas lhe dava um certo status com relação às outras famílias mais pobres. E existia também a possibilidade de que famílias mais ricas adotassem crianças de famílias mais pobres, normalmente para fazer serviços domésticos na casa, e isso não era difícil quando eram filhos de escravos. Então, eles eram tratados, eles eram escravos, mas eles eram escravos da casa grande, não existia o termo casa grande, né, da sede da fazenda. E esses escravinhos da sede da fazenda, eles tinham status perto dos outros escravos. Daí surgem dois termos que eram muito comuns. O menino de recado, o escravinho, e nós temos em alguns documentos um senhor que deixa herança para alguns desses escravos, depois de libertar desses escravos, e coloca como os meus favoritos. E no caso de meninas, muitas delas iam trabalhar na cozinha. Uma coisa básica que se tinha na época, aqui, dentro desse espaço da cozinha,
era que muito da gordura que ela colocava era feita com banha de porco. E aquela gordura ou aquela graxa, ela impregnava. Então, essas meninas que serviam na cozinha, na casa, eram também chamadas de graxeira. Era um tipo de empregada doméstica da menina que vai lá, mas elas também eram criadas como afilhadas do dono da propriedade e que levava um certo status na sociedade. Casar com a menina dessa para um homem de família pobre significava ter uma certa ascensão e permitia também que se tivesse uma mobilidade social dentro disso. Era uma maneira que se tinha de escravos de ascenderem, provavelmente, ao final da vida. Esses escravos nunca eram vendidos, a maioria deles eram libertados ainda em vida dos seus proprietários e muitos com o, o testamento já dizia que durante a sua morte eles seriam alforriados. Alguns ainda eram alforriados no momento e com a condicionante, né? Enquanto eu viver, ele vai viver. Então, existia desse determinado tipo de trabalho que diferenciava os escravos entre si. Os escravos de roça, os agregados, o escravo vaqueiro, que cuidava de uma certa quantidade de gado, e daqui a pouco a gente vai ter um outro vídeo, depois a gente vai ter outro vídeo especificamente sobre vaqueiros, e os escravos de ganho, ou o escravo que trabalhava de macaco. Normalmente escravos, mas muitos trabalhadores livres também caíam nessa condição. Eram aqueles que, por um infortúnio da vida, tinham um desacerto e aí perdiam tudo, normalmente filhos de proprietários de antigamente, mas não tinham o que fazer. Um dos piores castigos, em um documento onde tem uma briga entre dois senhores, um diz que ainda hei de ver trabalhando como macaco. Esse trabalhar como macaco aqui vai significar que ele perdeu tudo na vida, ele está trabalhando no extrato mais baixo da sociedade, quando ele tem o suficiente para atender. Então, em termos de remuneração, e aí os escravos também são remunerados, os esses escravos, em termos de remuneração, nós temos para os agregados, a remuneração ela é quadrienal, a sorte. E depois de um tempo ela vira anual quando o agregado ele consegue entregar um lote de bois por ano, acima de um ano, para os senhores. Só que eles precisam de ajudantes. O macaco, em alguns lugares chamam de fábricas, e esses são pagos por quinzena, mas quem paga não é o dono da fazenda, quem paga é o vaqueiro, o agregado que vai fazer isso. E aí gera uma série de conflitos jurídicas, de incompreensões do que vem ser escravidão, porque às vezes você tem um escravo contratando trabalho de um assalariado livre, para pagar por quinzena, um jornaleiro. Então, nesses trabalhos aqui, nós vamos ter basicamente a produção, seja no gado, e aí quando a gente vai falando sobre o vaqueiro, a gente vai falar melhor sobre esse trabalho do vaqueiro, mas tem o trabalho também da produção de farinha. E aí, como pode ser observado nessa imagem, aqui no campo, é um trabalho também familiar que envolve todos os membros da família, desde a raspagem da mandioca até a torra. Esse quadro vai mostrar bem como funcionava essa casa de farinha para aqui. Então, nós temos um trabalho basicamente feminino e infantil, que era a raspagem, um trabalho de força, que era girar a roda para que a mandioca fosse triturada, é, feita a massa ali. Era trabalho masculino também, prensar e torrar a farinha para aqui. O trabalho com a mandioca era extremamente complicado, difícil, porque a mandioca é venenosa. E para extrair o veneno tinha uma série de técnicas que vão fazer para ter essas questões. Mas esse trabalho também exigia uma questão familiar. A família inteira trabalha dentro dessa questão. E isso é organizado ao longo do ano, o tempo inteiro. A gente está trabalhando com condições ideais, mas chega em determinados momentos onde as condições vão apertando. Porque aquela reserva de água que vai ter durante o período de chuvas, ao longo do tempo, ela vai se acabando. E a quantidade de água vai ficando cada vez mais difícil de chegar em casa. Então, primeiro vão acabando a água que fica na superfície, nos lajedos, nas entrâncias naturais de rocha, depois os açudes e, por último, vai ficar a cacimba. A cacimba era o último refúgio quando tinha uma sequia, também uma questão natural de organização das famílias, porque a cacimba era uma forma comunitária.
Então as pessoas iam buscar a água de maneira em que essa água fosse utilizada para abastecer toda a casa, para produzir tudo. E isso também era feito de maneira com que as mulheres, as crianças e os homens também pudessem ajudar dentro dessa forma. Aqui vem a importância também da estrutura familiar. As famílias tinham que se organizar de maneira em que, mesmo nesses períodos, tivesse possibilidade de que essa família não morresse de sede. De ficar. E isso acontecia indistintamente das famílias de escravos, de livres ou de libertos. Normalmente, quando aparecia um momento de seca, todo mundo sofria. Claro, era um momento também de poder dos proprietários, quando eles aproveitavam dessa questão para estender a solidariedade e a assistência. É quase que impossível sobreviver sem a assistência dos grandes proprietários, principalmente no grande momento de seca. Então, estar perto e ser ligado ao grande proprietário era uma maneira de resistir a esse momento e a essas questões. Por aqui. O vídeo vai ficar muito longo, eu espero ter contribuído para entender essa questão da organização e a gente se prepara para o próximo vídeo quando a gente vai falar especificamente dos vaqueiros.